Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Tem informação aqui sobre o Manuel Capasso, que está mais próximo, de fechar com o Vasco. Apenas detalhes separam ali o jogador argentino do Gigante da Colina. Vamos falar também sobre o goleiro Ivan, que já está no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o jogo contra o Madureira. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos e o Vasco mandou voltar aí uns garotos que estão lá na Copinha para poder jogar, Afinal de contas, o time principal viaja para os Estados Unidos na sexta-feira, onde o Vasco vai realizar 2 amistosos. Vamos falar sobre De Luca, enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu telefone, você pode baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que também está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa. Vai começar agora os campeonatos estaduais e para você ficar por dentro de tudo, tabela, classificação, próximos jogos, é só ter o OneFootball que você tem todas as informações na palma da sua mão. Transferências, negociações, enfim, todas as informações você encontra no OneFootball, que é gratuito, tá? Poucas coisas no mundo hoje em dia são de graça, O OneFootball é de graça, você não tem que pagar nada para ter o OneFootball no seu telefone. Tá o link aqui na descrição e também o QR Code aí na sua tela, é só você baixar. Bom, a gente começa falando aqui sobre Copa São Paulo, mas de uma forma diferente, O Vasco emitiu agora há pouco um comunicado oficial que solicitou ali que 4 jogadores, que estavam lá, que estão, na verdade, na Copinha, na Copa São Paulo, esses 4 jogadores vão retornar ao Rio de Janeiro, porque vão fazer parte do elenco principal do Vasco nesses compromissos do Campeonato Carioca, enquanto o time titular, entre aspas, estará na Flórida, para disputar 2 amistosos, um contra o River e outro contra o Inter de Miami. Então, o lateral esquerdo, Julião, o volante Lucas Eduardo, o meia Marlon Santos e o atacante Paixão, que estavam na disputa da Copinha, retornaram de São Paulo na manhã dessa quarta-feira para fazer parte ali do elenco do futebol profissional no Rio de Janeiro, visando aí os próximos compromissos, do Vasco no campeonato estadual. 4 jogadores que estavam na Copinha vão fazer parte aí do time principal do Vasco para esse início, de temporada, já que o elenco principal mesmo vai estar na Flórida disputando 2 amistosos. Inclusive, meu amigo, sobre esse primeiro compromisso profissional do Vasco em 2023, o Vasco vai estrear no Campeonato Carioca no próximo sábado, às 18 horas, no estádio São Januário, 6 horas da tarde, contra a equipe do Madureira. E apesar de ser um time reserva, com alguns garotos da base, como a gente já falou aqui, desses 4 da Copinha que vieram para o time profissional, mesmo assim o estádio estará lotado, porque até o momento mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, então teremos casa cheia no sábado para essa estreia do Vasco aí no Campeonato Carioca. Eu já comprei meu ingresso, Tô com saudade do Vasco, meu amigo. Não importa se é time A, se é time B, se é time C, se é o time da base. Eu tô com saudade do Vasco, tô com saudade de São Januário, de beber minha cerveja lá, assistir o Vasco jogar. Então, meu amigo, é para matar a saudade e tenho certeza que os ingressos vão se esgotar, Se no primeiro dia de vendas mais de 10 mil já foram vendidos, a tendência, meu amigo, é que os ingressos se esgotem aí até o sábado, 6 horas da tarde. Teremos casa cheia para a estreia do Vasco contra o Madureira. Bom, vamos começar a falar aqui agora de negociações, Jogadores chegando, jogadores saindo. A gente começa falando aqui de jogador que saiu. O Colo-Colo anunciou oficialmente a chegada de Carlito Palacios, Tá aparecendo aí na sua tela. O jogador já foi anunciado como reforço do Colo-Colo, empréstimo de 1 ano com opção de compra. O Vasco, inclusive, emitiu ali um comunicado oficial dizendo o seguinte: o Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do meia Palacios para o Colo-Colo do Chile por 1 temporada com opção de compra ao fim do compromisso firmado. Então, oficialmente, Carlos Palacios é do Colo-Colo nessa temporada de 2023.
Palácios que não deu certo, né? Aqui no futebol brasileiro, não deu certo no Inter, não deu certo no Vasco. E tomara que lá no Colo-Colo ele volte a jogar bem, porque a gente tem que vender o Palácios aí para recuperar a grana que a gente investiu. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e falar do goleiro Ivan. O goleiro Ivan já está no Rio de Janeiro, passando por uma bateria de exames médicos nesse momento, antes de assinar o seu contrato aí com o Vasco da Gama. Informação da página Arena Cruz Maltina. Ivan já está no Rio de Janeiro, ele era aguardado hoje, né? E já chegou na capital carioca. O Corinthians vai emprestar o goleiro ao Vasco com metas em contrato que podem obrigar o Vasco a comprar o jogador ao fim do empréstimo. Como funciona isso, Juninho? É um empréstimo com obrigação de compra, né? Com algumas metas. A gente não tem aqui informações de quais são essas metas, mas Vasco e Corinthians devem ter estipulados lá, se o jogador atuar tantas partidas como titular, tantos minutos em campo, o Vasco é obrigado a comprar por um valor X no final, no final do empréstimo. Então, tem algumas cláusulas, né, que podem fazer o Vasco comprar 90% dos direitos econômicos do Ivan ao fim do empréstimo, caso o goleiro atinja essas metas. E lá no Corinthians, o Corinthians trata como praticamente certa, né, a saída do Ivan ao final do empréstimo com o Vasco, né? Então, o Corinthians acredita que o Ivan vai bater essas metas e o Vasco terá que comprar o goleiro no final desse empréstimo. E tomara que isso aconteça, né? Porque se o Ivan bater as metas, o Ivan é um goleiro jovem, um goleiro muito promissor, tem 25 anos, passagem por seleção brasileira principal. Quando ele jogava na Ponte Preta, ele foi convocado várias vezes para a seleção olímpica, etc e tal, mas também foi convocado para a seleção principal. Então é um goleiro com muito potencial. Se ele atingir essas metas e o Vasco tiver que comprar ali ao final do empréstimo, foi porque o goleiro foi bem. E bom, o Ivan é aquele caso de goleiro para a gente ter aí por muito tempo, né? Tomara que ele consiga atingir essas metas, o Vasco tem que comprar e a gente tem aí o Ivan em alto nível por muito tempo. O Ivan que já está no Rio de Janeiro realizando exames médicos e será goleiro do Vasco em 2023. Vamos agora aqui de informações sobre o zagueiro Manuel Capasso, zagueiro argentino de 26 anos que joga no Atlético Tucumã. Informação aqui do Juan de Lima em parceria com Lucas Pedrosa. O Vasco está por detalhes de acertar a contratação do zagueiro Manuel Capasso. Entre o Vasco e o Manuel Capasso já está tudo acertado e falta agora o Vasco acertar com o Atlético de Tucumã a forma de pagamento, né? E as informações que eu obtive são as seguintes. O Vasco ofereceu ali 2.400.000 dólares pela contratação do Manuel Capasso. E o Vasco quer pagar esse valor parcelado em 6 parcelas, né? E o Atlético Tucumã até aceita esse valor, acha um valor ok, mas quer diminuir o número das parcelas, né? Quer um parcelamento menor. Então, Vasco e Tucumã estão discutindo isso agora e a tendência é que tenha um desfecho positivo e o Vasco consiga, né, a compra do zagueiro Manuel Capasso por 2,4 milhões de dólares. Informação aqui do Juan de Lima, do canal do Pedrosa. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos com uma baixa, né? Uma notícia chata. O volante De Luca, recém-contratado aí pelo Vasco, jogador que estava no Bahia na última temporada, o volante sofreu uma lesão na coxa direita no treino da última segunda-feira e não deve viajar com o Vasco para os Estados Unidos. O jogador já iniciou ali os seus tratamentos, mas por conta dessa lesão deve ficar aí no Rio de Janeiro e não vai participar dos amistosos lá nos Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!